Boa tarde, meus amigos aqui em Portugal. Boa noite, ao contrário. Boa noite, meus amigos aqui em Portugal. E boa tarde, meus amigos no Brasil. Estamos iniciando a nossa live das quintas-feiras, depois de algumas interrupções. Vamos voltar ao tema que nós tínhamos parado há 15 dias atrás, que o tema era insônia. Fizemos a parte 1 de insônia e vamos agora falar sobre a segunda parte, a segunda e a parte final sobre insônia. Mas antes disso, eu queria falar rapidamente sobre uma questão que uma seguidora e querida amiga me fez nesse intervalo de 14 dias a respeito do tratamento da apneia do sono, né, que é uma das causas mais comuns de insônia, mais comuns em pessoas adultas, mais em homens que em mulheres, obesos, principalmente com obesidade cervical, como tínhamos falado na semana retrasada. E sobre o tratamento, a dúvida na escolha entre cirurgia e o uso da pressão positiva, que é o CPAP, né? Aquela máscara que a pessoa dorme com aquilo durante a noite para evitar o ronco e melhorar a qualidade do sono. Então vamos tecer rapidamente alguns comentários sobre isso, né? Eu tinha falado que nos últimos 20 anos está havendo uma tendência cada vez menos de indicar a cirurgia clássica para a apneia do sono e ronco, que seria a óvulo-faringoplastia, que é uma cirurgia radical, uma cirurgia em que você faz, se tiver alguma obstrução nasal, desvio de septo, pólipo, você faz uma cirurgia nasal associada a uma cirurgia de faringe bastante extensa, né? Onde você retira as amígdalas, se a pessoa ainda tiver as amígdalas, a úvula, a campainha, a parte superior, parte final do palato, e fazer uma goela de lobo, entre aspas, né? Quer dizer, aumenta a passagem de ar, diminuindo a vibração do ar que passa em relação à língua e à campainha que não existe mais, reduzindo muito, quase curando o ronco e tratando a apneia do sono. E essa cirurgia, pelo fato de, depois de alguns anos, meses e anos, os tecidos se formam, a pessoa que faz a cirurgia, indica-se que ela perca peso, ela perde peso, faz a cirurgia, tem o resultado bom, daqui a pouco ela engorda de novo, aumenta a gordura cervical, ela volta a roncar, volta a ter a apneia do sono, e até tentou-se laser para isso, mas também viu-se que depois do laser os tecidos eles arriavam e davam problema de novo. Então houve uma tendência para se usar a pressão positiva como tratamento a longo prazo, o CPAP. Então você me perguntaria, mas essas pessoas então têm que usar CPAP o resto da vida? Em princípio, sim, eu não sei em alguns casos em que a pessoa, por exemplo, está com muito peso, excesso de peso, obesidade mórbida, né? E que há uma indicação de uma perda de peso, talvez por cirurgia bariátrica, o uso desses novos, essas injeções análogas da insulina, que a pessoa pode perder muito peso e com essa perda de peso pode ser que haja uma melhora tão grande que a pessoa possa se livrar do CPAP. É uma possibilidade, não uma certeza. Então, existe então essa situação em que você opta pelo CPAP. Mas tem um lado específico da cirurgia que eu quero falar, por exemplo, sobre a questão do otorrino, do problema nasal, né? Então, toda pessoa que vai pesquisar causas de apneia do sono, tratamento e tudo, ela tem que passar por um otorrino acostumado, né, familiarizado com distúrbios do sono, obstrução da via aérea, para que ele pesquise para saber se há alguma obstrução dessa região, desvio de septo, pólipos nasais grandes, algumas dificuldades obstrutivas que a pessoa se beneficie muito. Então essa cirurgia, que é uma cirurgia menos agressiva, mais localizada, produz muito bom resultado. Você tira a obstrução daqui de cima, usa o CPAP, que o ar vai entrar muito mais livremente pela garganta e pelo nariz, e você tem um resultado muito melhor. Então esse tipo de cirurgia, tudo bem, a gente continua, vai dependendo da avaliação do otorrino, se tem indicação ou não. De uma maneira geral, o pneumologista que vai tratar, ele avalia se vai precisar de cirurgia ou se essa pessoa entra com uso crônico de CPAP. Então, esse pequeno parênteses para esclarecer para essa amiga Jussara que pediu que eu falasse um pouquinho sobre isso. Então, vamos entrar na segunda parte de hoje, que são outras causas de insônia ou distúrbios do sono, né? Lembrando da definição da semana passada, retrasada,
que a insônia é a dificuldade de iniciar ou de manter um sono. Se a pessoa, por exemplo, tem ansiedade grande, está sabendo de uma grande ansiedade naquele momento, essa insônia vai ser inicial, ela não consegue conciliar o sono. Então ela fica rolando na cama, rolando, vai dormir 3, 4 horas depois. Então é o fato dela consultar o seu médico e ver se é o caso de temporariamente ela fazer uso do indutor do sono, um tranquilizante para ajudar ela a começar. Assim que ela começa a dormir, ela vai até o final. Já a pessoa com depressão, reação depressiva séria, forte, tudo, começa a ter uma insônia que é do tipo tardia, terminal. Se a pessoa deita, dorme, ela pega no sono logo, umas 3, 4 horas da manhã, ela acorda, perde o sono e aí começa a rolar de lá para cá, não consegue dormir. Aí toca o despertador, ela está acordada, tem que trabalhar, tem que começar o dia, já perdeu 3, 4 horas de sono, aí vai atrapalhar o dia dela certamente, né? Como vocês podem imaginar. Então, tem essas causas psicológicas, né, de insônia, e tem algumas causas químicas, algumas causas de drogas, né? Por exemplo, o uso de cafeína. O uso de cafeína à noite é contraindicado para algumas pessoas que são mais sensíveis, né? Não deve usar cafeína depois das 18 horas. Cuidado com os refrigerantes gasosos, principalmente o uso de marca Cola, que tem muito mais cafeína que os outros. Então, isso é muito importante. O álcool à noite, embora a pessoa diga, eu bebo, fico relaxado, durmo. Mas se você fizer uma polissonografia, a qualidade daquele sono não é boa. Então, não é um bom sono, você não vai se sentir descansado, embora você aparentemente tenha dormido bem. Algumas, uso excessivo de telas à noite, por exemplo, celular, iPad, televisão, horas e horas seguidas, né? Visão de muito perto, né? Vai causar uma excitação psicomotora e vai atrapalhar a pessoa a conciliar o sono. Algumas doenças físicas, clínicas, né, que podem interferir com o sono. Eu vou citar apenas algumas, tem várias que podem dar. Vou citar apenas alguns principais, por exemplo, uma fibromialgia, que é um reumatismo de causa ignorada, que acomete mais mulheres do que homens, com dores generalizadas musculares e articulares, e que a pessoa vai dormir e não consegue relaxar durante o sono. Ela dorme contraída, acorda várias vezes e acorda com a sensação de pela manhã que o sono não foi reparador. Então ela não vai ficar o dia seguinte muito mal e vai dormir mal na próxima noite, procurar o seu reumatologista ou o seu clínico para que ele te dê uma orientação a respeito disso. Confirmar se o seu diagnóstico é esse, o que tem de medicamentos para isso, que podem melhorar bastante. Problemas com osteoartrose da coluna, aí é problema de posição. Né? Você deita em cima de um problema de uma artrose, de um problema crônico de coluna, e aquilo, você vai virar na cama, dói, você muda de lado, você acorda porque doeu, então o sono é interrompido, então tem que procurar seu ortopedista, seu especialista em coluna para te dar uma orientação a respeito disso. Pessoas com refluxo gastroesofágico, por exemplo, pessoas obesas, né, que têm hernia de hiato, muitas vezes, sem hernia de hiato, e que comem muito à noite, bebem à noite, tomam cafeína de noite, e que durante a noite acordam várias vezes com a sensação de um líquido queimando, azedo chegando até a garganta, que às vezes tem que sentar porque engasga, tem a sensação que sufoca, e acorda assustado, leva algum tempo para dormir, e aí ela, acontecendo isso várias vezes por noite, uma noite terrível de sono, ela tem que tratar isso com o seu gastroenterologista ou com o seu clínico, confirmar o diagnóstico e fazer um tratamento específico para isso. E vem agora a pergunta que não quer calar, né? Como é que faz uma pessoa que não tem nenhuma dessas causas de insônia, tem uma insônia chamada insônia idiopática, né? A pessoa sofre de insônia, não tem uma causa específica, né? Esse remédio, dá esse remédio para essa pessoa, para todo o sono, não dá. Quais são os prós, quais são os contras, né? Tinha um amigo meu, infelizmente já falecido, um psiquiatra muito conhecido do Rio de Janeiro, o doutor Roberto Romarinho Cavalcante, né? Tive muito contato com ele, prezou muito a atividade profissional junto com ele. Ele dizia uma coisa interessante, dizendo que é melhor você dormir tomando remédio que ficar a noite inteira acordado durante o tempo. Lógico, isso faz todo sentido, né? Mas tem que individualizar, cada caso é um caso. E você vê com o seu médico, às vezes é uma questão transitória, você está sob estresse, sob uma situação violenta, naquele período você pode tomar um indutor do sono durante 4, 6 semanas, 8 semanas no máximo, para não criar dependência, depois vai tentando retirar devagarzinho, isso tudo sob orientação médica, para que faça a coisa direito, né?
Agora, para todas e qualquer causas de insônia, né, existe um esquema terapêutico, né, uma orientação, um conselho, né, que é um consenso geral, que são as regras da higiene do sono, que todos devem seguir para ter uma qualidade de sono boa. Né? Então, a primeira delas é você procurar ir para a cama numa hora regular, numa hora quase sempre a mesma hora. Se possível, se você gosta de dormir cedo, 9h30, 10 horas, gosta de dormir tarde, você é um dormidor curto, pode dormir 11h30, meia-noite, mas procura ir para a cama sempre na mesma hora. Procura deixar o quarto no ambiente escuro, né, silencioso, né, pode ligar lá a televisão, deixa lá o timer, né, o sleeper ligado para ela apagar automaticamente daqui a alguns minutos, para você não ficar a noite inteira com aquele barulho de televisão e a qualidade que incomoda, atrapalha a qualidade do sono. Ele serve até como indutor do sono bom. A televisão é um ótimo indutor do sono. Começa a ver, daqui a pouco você está hipnotizado e dorme. Não esquece de ligar o timer. É importante. Como nós já falamos, evitar muito chá, café, álcool à noite, depois das 18 horas, que vai atrapalhar o sono. E, finalmente, evitar exercícios físicos intensos ou refeições altas à noite, simplesmente depois das 21 horas. A pior coisa que tem para você dormir mal é você jantar muito tarde, estar com muita fome, comer muito, beber muito e ir para a cama em seguida, 20 minutos, meia hora depois. Vai ser um sono atrapalhado, você vai roncar mais, você vai ter pesadelo, você vai ter uma série de coisas que vão atrapalhar o seu sono. Então nós vamos ficando por aqui, encerrando esse capítulo de insônia. E na semana que vem já estaremos de volta ao Brasil. Vamos voltar às nossas lives às 20 horas das quintas-feiras, horário do Brasil. E nós vamos anunciar no início da semana o tema que vai ser analisado e discutido com vocês. Um grande abraço para todos. Até a volta lá e até lá. E se vocês puderem dar um retorno, como a Jussara fez, assim, que vocês acharam, se tiver alguma dúvida, pode mandar, que assim que tiver um tempinho eu respondo. Se quiserem que eu fale sobre algum assunto importante da medicina, da clínica médica, também sugiram lá que é importante que a gente fale o que vocês querem ouvir, tá? Até lá, um grande abraço.